Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. A polêmica dos naturais versus hormonizados. Fernando Sardinha, Jorlan Vieira, Pinduca, Kleber Caramelo e Betão, eles comentaram sobre. Assim como esse papinho de natural e hormonizado, sabe? Ah, um cara tá lá hormonizado, o outro tá natural. Pô, pra que ficar defendendo cada tese? Você vai levantar uma bandeira do natural? Para na praça pública lá. Eu sou natural. Ah, que joia. Ou para na praça pública e tem uma bandeira e fala, olha, acho que todo mundo tem que tomar. Você entende? Vai fazer o que você quer e não enche o saco dos outros. Se você é um vadio, você tem espaço de tempo na tua vida para ir criticar o cara que tá tomando hormônio. Ou o cara que tá tomando hormônio vai lá pro cara natural e fica, porque você é, sei lá, frango, sei lá o quê. Ah, vai se f***, vai. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Passa da minha cabeça. Essa semana tem uma pauta bem curiosa, muito chamativa, que vocês adoram. O que vocês acham do tal do natural, o não natural? Isso aí tá sendo falado já tem a semana inteira. E é uma pauta que elas acredito que vai passar 1000 anos e ela vai continuar sendo quente, né? Porque existe essa controvérsia quando você vê um belo shape. Será que ele tem alguma coisa ali dentro? Será que não tem? Você chegou a ver, Pinduca, os rumores aí dos fake news e essas coisas todas que agora tá encabeçando e gerando um certo hype? Vi e tô percebendo, tem gente esperta, né, aproveitando do tema. A pauta, né? Pra aparecer muito, fazer marketing, né? E até tentar, de alguma forma, denegrir a imagem do nosso esporte. Sim. Porque a maioria pensa o seguinte, se eu tomar esteroide, então vai dar tudo certo, eu vou ficar grande, definido, vou ganhar o campeonato e tudo mais. E quem realmente conhece a musculação sabe que isso não é verdade. Né? Que isso é uma das coisas que os bodybuilders usam para que possam aumentar a massa muscular e melhorar. Mas, em primeiro lugar, vem a genética de cada um. Com certeza. E falando em genética, eu sempre chamo o Caramelo para essa pauta também. Pauta da genética? Por quê? Sou geneticista. Não, por quê? Porque o Caramelo foi um grande levantador de peso, né? Então, tem, além de um trabalho duro, também eu acredito, não sei se ele vai concordar, mas acho que também tem que ter um pouco dessa questão genética para o levantamento. Você acha que isso é verdade, o Caramelo? Cara, olha só, eu já escutei muitos bodybuilders falarem, e vou falar um amigo nosso em comum, Rogério Camões, ele fala assim, o treino pesado supera a genética. Porque tem muita gente que tem a genética para ser um puta atleta em qualquer esporte. Mas é uma pessoa desleixada, não tá muito afim. Eu tenho um sobrinho de 2 metros de altura, 2 metros cravados de altura. Eu não vejo ele jogando basquete, eu não vejo ele jogando vôlei. Pra falar a verdade, eu não vejo ele fazendo nada com aquela genética de altura que ele tem. Então eu vou falar pra você que é o quê? Uma genética desperdiçada? Neguinho, será que você tinha a melhor genética pra ser um bodybuilder? Com eu não certeza tinha. não. Imagina só, eu não tinha a melhor genética pra ser um cara que se dedicasse ao supino. Talvez pro terra, sim. Porque eu tenho o braço muito comprido. Pro supino, cara, a distância entre o braço esticado e o peito é muito longa. Mas eu fui superando isso com treinamento. Então, o cara tem que ter uma genética boa. Se o cara tiver uma genética boa para cada esporte, bodybuilding também, o cara vai avançar muito no esporte. Mas o treino pesado, a consciência, o trabalho duro do cara, eu acho que supera a genética mesmo. Como o Rogério Camões fala sobre o treinamento pro MMA. Verdade. E você, Betão, o que você acha disso e desses assuntos que estão hoje gerando um certo hype, né, na nossa grande mídia aí? Jorlan, eu tinha um professor na universidade que ele falava pra mim, ele gostava muito do bodybuilding, né? Ele falava que, assim, independente do doping, dos hormônios, os campeões seriam os mesmos. Né? Então, se tivesse doping ou não, o Ronnie Coleman seria o campeão, por causa da genética dele. É claro que com os hormônios você acelera esse processo, né? Mas eu acho que não compete a gente colocar, né?
Das pessoas que falaram bastante, acho que essa semana, que está até na capa, foi do Muzi, né? Eu acho que não cabe colocar o Muzi, por mais que o Muzi já competiu. Porque assim, o Muzi é um dos caras assim, que eu vejo do nosso meio como um lorde do meio, assim, cara. Um cara que trata todo mundo super bem. E é um médico, né? Um médico é o contrário, né? O médico, ele tem que... ele tem que colocar a saúde como um todo, né? Claro. Não falar. E vários amigos que já passaram pelo Muzi, ele sempre foi contra, né? Sempre foi contra, né? Agora, o que ele deixou de fazer no passado, se ele fez ou não no passado... Não, se ele fez ou se ele faz, cara. Não cabe, né? Cada um faz o que quer. A gente não cabe sabe um médico, né? Tá na cabeça de cada um. Um médico fazer apologia, né? Eu acho que é descabido. Ainda mais no Muzi, por tudo que ele representa pro esporte, pela pessoa que ele é. Eu posso falar com propriedade porque eu conheço a família Muzi, toda a família, assim. Ele é uma pessoa muito respeitosa. Eu acho que dele em si, eu acho que não cabe esse tipo. Eu sou totalmente contra, assim, a gente colocar de um cara, por ser um cara tão respeitoso, né? E ser um médico, né? Sim. Eu acredito também que todos esses assuntos, eles acabam gerando uma certa polêmica, porque hoje nós vivemos num meio muito controverso. Porque já teve uma época, Pinduca deve saber muito bem disso, que o trabalho duro era independente da genética. Hoje a pauta é a genética. Hoje se fala muito... Hoje a pauta acho que é os venenos dos só. futuros atletas, da genética e esse mix com o uso dos esteroides também. Por quê? Como hoje se tornou uma coisa que cada vez vem se tornando cada vez mais explícita, que eu discordo, eu como atleta profissional e praticante de musculação há muitos anos, acho que isso é uma coisa que se deveria ficar um pouco nos bastidores e só a nível de esclarecimento por profissional da área e não por atleta. Eu acredito que isso veio um pouco defasando o nosso meio em si num todo. Essa é a opinião que eu tenho. Neguinho, abrindo pauta para esse tipo de assunto e conversa. Natural, não é natural, que nem um tempo atrás. Eu fiquei clean, né, 6 meses sem usar nada, minha texto 32. Você fez o exame de sangue? Fiz tudo, todos os exames completos, né, para retomar agora. E eu tava remando com 100 quilos de halter. Mas aí vou vir vários estudos, vou falar um monte de coisa. Ah, mas isso não tem nada a ver, porque o que importa é o seguinte, a minha texto estava 32, eu estava treinando pesado todos os dias. Então é uma questão também muito mais sentimental do que fisiológica, talvez. Isso pra mim. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Em algum momento, quando você tava treinando, lá no começo, volta lá pra trás de quando você começou a treinar, você chegou a cair numa loucura de, pô, eu tenho que tomar mais, os caras estão maiores, eu não tô buscando, sem pensar na genética, falar, cara, eu tô ficando pra trás, tô defasado, eu vi o cara na academia. Você caiu nessa loucura também? Você caiu nessa loucura, ô Pinduca? Fala primeiro aí, neguinho. Então, cara, na verdade, eu sempre fui medroso. Quando eu comecei na academia, eu tinha pavor de remédio, pavor de injeção, e eu odeio, até hoje eu não gosto. Mas, com o conhecimento do esporte, eu fui não desenvolvendo a curiosidade de usar, mas sim vendo que existiu uma necessidade competitiva de estar no mesmo nível. E pra isso teria que estar usando... Mas não enlouqueceu? Alguma coisa. Não, nunca. Nem com gelo? Não, se tivesse nunca. grana, tinha enlouquecido com gelo? Não. Então, aí é que tá. Como também a minha situação financeira era muito precária, eu digo que isso me ajudou. Porque, de repente, eu, pela paixão e pela loucura do esporte, de repente, se eu tivesse muito dinheiro, poderia ter feito alguma loucura. Mas eu começando a competir em 2001, sendo 6 vezes campeão Mister Rio, 3 vezes campeão brasileiro, 2 overalls, sem nunca ter tomado GH, isso pra mim é uma benção. Quando você ganhou o Arnold, já tinha? Quando eu fiz o Arnold, o primeiro Arnold, eu fiz 2 meses de GH. Gelinho, 4 picolézinho. por dia. Então eu vim conhecer o GH 12 anos depois da minha carreira de fisiculturista. Isso me colocou na frente em vários quesitos. Quesito mental, no questão psicológica, do tipo, eu não preciso disso, até um certo ponto, para chegar no objetivo XYZ. Hoje você vê que o pessoal vai estrear, se não tiver gelinho, não vai estrear bem. Tô errado, Pinduca? Não. Porque o nível da competição tá altíssimo. Exato. Então, a necessidade... Você enlouqueceu em algum tempo com veneno, Sim, Pinduca? Só como professor, deixar claro uma coisa para as pessoas. Quando o Rogério diz que o treino pesado, ou seja, aquilo que você pode fazer, você vai e faz, supera a genética,
Ele está comparando o que a pessoa que tem a melhor genética não fez, então você, através do seu trabalho, superou a genética dele. Que ele poderia ser o melhor e não foi, porque o potencial dele era maior. Ele se encostou na genética, fez mais ou menos e não foi além. Porque genética, em relação ao esporte, você nasce com as capacidades físicas. Por isso que somos diferentes. Por isso que você chegou, mesmo com uma desvantagem mecânica dos braços compridos, você ficou tão forte no supino, porque a sua capacidade física e o treinamento que você fez ao máximo durante muitos anos te levaram no que você conseguiu. Se eu fizesse a mesma coisa que você, não chegaria na metade que você chegou. Ou talvez fosse mais longe porque tem os braços mais curtos. Mas mesmo assim, a minha capacidade física, a força, não chega perto da sua. Entendeu? Então, capacidade você nasce com ela. O que você faz durante o treinamento é desenvolvê-la. Entendeu? É assim que se diz. Você desenvolve o seu potencial. Quem tem um potencial maior e desenvolve direito esse potencial, chamado hoje de epigenética. Então, epigenética é tudo aquilo que você pode alcançar e fazer de fora para dentro. Então, é o que o João acabou de falar. Se eu fizer tudo que tem que fazer e acrescentar o GH, eu estou potencializando a minha epigenética. Mas até para isso, o meu corpo precisa ter uma reação genética positiva em relação ao GH. Exato. Ao longo desses 39 anos de musculação, eu vi gente tomar bola e não crescer, velho. Treinar direito, comer direito, tomar esteroide e não ficar grande. Porque a genética era totalmente desfavorável para o nosso esporte. E que tipo de artifício você vai usar para vencer o itinho no sardinha? Nesses casos, não tem o que fazer. Por exemplo, vou correr 100 metros. É uma capacidade neuromuscular, entendeu? O cara que pode treinar o que for, ele não tem essa capacidade neuromuscular no alto, não vai fazer menos que 10 segundos nunca. Nem tomando esteroide, nem tomando pré-treino, cocaína, nada. Porque depende da genética e não do treino. Então não vai ser um velocista nunca, não vai ser um fundista nunca, não vai ser um bodybuilder nunca. Mas no bodybuilding não é só uma variável. São várias. Então, o bodybuilding é um esporte tão difícil e tão polêmico na atualidade. Por quê? Porque não é uma variável. Você tem a variável treino, tem a variável genética, tem a variável alimentação, variável suplementação, variável medicação, variável descanso e sono. Então, são muitas variáveis para que o cara tenha êxito. Então, por isso, é um esporte que exige 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano. All day, como ele sempre diz. São todos os dias. E todos os dias muito cheio de coisas para fazer e cuidar dessas variáveis.